Essa senhora patriota foi liberada hoje do campo de concentração. Escutem o que ela diz. Cláudia, eu posso até escutar o que essa patriota que foi até Brasília tentar destruir o Congresso, o Senado, o STF diz. Mas antes, ouça o que eu te digo. Você não pode ter ignorado história a sua vida inteira a ponto de não conseguir fazer uma ponte que qualquer pessoa de inteligência mediana baixa consegue fazer entre bolsonarismo e fascismo. Você não pode simplesmente agora abrir um livro de história, pegar uma palavra e jogar e sair correndo. Você tem que entender o que você está dizendo. Então, antes de eu ouvir essa patriota em questão, ouça o que eu vou te dizer. Eu sei que você se refere ao Holocausto, aos campos de concentração nazistas. E eu não sei se você sabe, muito provavelmente não, o nazismo ele foi criado, ele foi pensado pela extrema-direita. E eles tinham como alvo pessoas judias, negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, ou seja, todas aquelas pessoas que não se encaixavam no que Hitler acreditava ser o correto. Alguma semelhança com Bolsonaro? Não? Peraí que você vai ver mais. Deus, pátria e família. Você já viu isso da boca de alguém? Pois é, o Bolsonaro pegou essa linda frase, esse lindo slogan, da onde? Dos movimentos fascistas e nazistas. Não, e não foi Bolsonaro que importou esse tema diretamente da Itália, da Alemanha para cá. Esse tema veio parar no Brasil em 1930, durante o integralismo. Deus, pátria e família serve como ponto de partida para entender as propostas do movimento que ficou conhecido como fascismo brasileiro. Eu sei que você não sabe nada de história. Sabe quem mais sabe que vocês não sabem nada de história? Bolsonaro. Porque ele protagonizou cenas, verdadeiras imitações de cenas fascistas e nazistas durante todo esse tempo, assim, na cara de vocês. Sabe por quê? Porque eles sabem que vocês não ligam lé com cré. Eu sei que para vocês que odeiam um livrinho de história, isso aqui é só um adulto ridículo tomando leite numa live. Mas para quem conhece a história, isso foi uma aberração. O leite era utilizado por Hitler como símbolo de supremacia branca, de pureza. Então os adultos tomavam leite para mostrarem que eles eram a favor da supremacia ariana, da raça branca. Isso foi representado inclusive num filme do Tarantino, Bastardos Inglórios. Nessa cena aqui, ó, esse coronel chega numa casa de franceses e toma um copo de leite antes de exterminar toda a família. Os passeios de moto de Bolsonaro são uma imitação clara do fascismo de Mussolini. Ora ele copia Hitler, ora ele copia Mussolini. Que exemplo, não? Lembra daquela cena ridícula do Bolsonaro pulando no mar em Ubatuba em plena pandemia, provocando aglomeração? Pois é, já era ridícula por si só. Agora ela se torna mais ridícula ainda quando você sabe que ele também estava imitando Mussolini. Pois é, eu lembro que na época eu fiquei assim, chocada, duplamente. Novamente Bolsonaro, repetindo uma cena grotesca, ridícula, que Hitler protagonizou há anos atrás. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando você compara o ginásio da Polícia Federal com campos de concentração, você mostra duas coisas para mim. A primeira é óbvia, eu já disse algumas vezes, você não entende porra nenhuma de história. E a segunda é que você é muito, muito desrespeitosa. Bom, agora que nós já sabemos que você idolatra uma pessoa que idolatra os criadores desse tipo de campo de concentração, vamos conhecer o que era um. Esse aqui é um campo de concentração. Essas crianças estão num campo de concentração na Polônia, chamada Auschwitz. Essas crianças, elas dariam a vida para terem um marmitex desses que essas dondocas estão com nojinho de comer. Isso é um campo de concentração. As pessoas morriam de fome, de sede e de frio depois de trabalhos exaustivos que elas eram submetidas por pessoas que têm o mesmo pensamento das pessoas que você apoia. Elas não ficavam em campo de concentração fazendo live, não. Sabe, Cláudia, nem mesmo não tendo um parente que tenha morrido diretamente, né, não que eu tenha notícia, em campos de concentração, eu como uma pessoa que estuda a Segunda Guerra e o Holocausto há muitos anos, eu fico assim profundamente ofendida com dondocas como você fazendo esse tipo de comparação. É desumano, é horroroso, não é só burro. Porque burrice vocês fazem a todo tempo. O que você está fazendo agora é uma desumanidade. Agora você quer saber o momento da nossa história recente que me lembrou muito um campo de concentração? Eu vou te mostrar. Essa é uma das cenas, das piores cenas de horror que nós vimos aí durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Isso se aproxima muito do que foi um campo de concentração. Isso se aproxima muito do que foi entrar numa câmara de gás e morrer asfixiado.
O seu Genivaldo morreu na mão de uma polícia agressiva, respaldada por um presidente racista, que deu à polícia o poder de decidir entre vida e morte de pessoas pretas, de pessoas com deficiência física, de homossexuais. Isso é uma política muito, mas muito mais parecida com o que foi de fato os campos de concentração do que esse ginásio que está quase uma colônia de férias perto do que as outras pessoas passam no Brasil. Tem um grito de guerra que a gente sempre faz nas manifestações que é o seguinte: se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Essas pessoas que estão sendo detidas, elas são bandidas. E como vocês sempre disseram, o lugar de bandido é na prisão. E prisão não é colônia de férias, já disse o bom e velho Xandão. Boa tarde, gato.